Olá, seja bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon e nesse vídeo eu vou estar ensinando e dando algumas dicas de como você pode fazer um bom storytelling, né? Assim como eu acho que você também às vezes passa muito tempo ali gerando resultado, produzindo resultados e às vezes meio que despreza um pouco a questão da apresentação, né? Chega na hora de fazer uma apresentação, aquilo é meio que desconfortável para você, né? Ou então você gera seus gráficos e meio que não liga bastante assim para a questão de estética, né? Como você pode apresentar, qual seria o melhor gráfico para isso. Na aula de hoje eu vou te passar algumas dicas, né? E eu vou provar a você que como você está fazendo seus gráficos não é a forma correta, beleza? Existem outras formas de você estar mostrando o teu gráfico e existe todo um estudo, uma estratégia de como você pode apresentar melhor os seus dados, seja numa entrevista de emprego, seja para a tua empresa, seja como um trabalho científico, ou seja, enfim. Antes de começar com o conteúdo, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, né? E você que já é inscrito, não se esquece também de deixar aí teu like, né? Essa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai estar sugerindo esse conteúdo para as outras pessoas. Então vamos lá? Antes de responder como você pode fazer um bom storytelling, eu vou falar um pouquinho o que seria storytelling, né? O que é storytelling? Às vezes a gente escuta falar, mas também não sabe, né? Storytelling é um estudo onde a gente estuda a capacidade de transmitir conteúdo, né? Ou seja, pode ser contar histórias por meio de enredo elaborado e narrativas envolventes, né? Normalmente a gente usa recursos audiovisuais, certo? Para estar passando algum conteúdo, seja uma apresentação, seja o resultado de um determinado experimento, seja um dado ou qualquer coisa do tipo, beleza? Genericamente seria isso, storytelling. Qual o objetivo da gente estudar storytelling, né? De certa forma a gente tem um objetivo de promover o nosso negócio, né? Vender serviços, né? E comunicar com um caráter mais persuasivo. Às vezes a gente lida muito com alguns experimentos, liga muito com algumas questões e a gente às vezes não sabe vender o peixe, né? Como a gente às vezes vê muito esse ditado, né? A gente tem um bom trabalho, mas não sabe explorar a melhor forma de apresentar, não sabe focar a atenção no que é mais importante daqueles meus resultados, né? Então o storytelling basicamente seria isso e a gente estuda isso com o objetivo de aprender mais como a gente apresenta nossos dados. Então isso envolve muitos outros campos, como visualização de dados, também envolve questão de comunicação, né? Então, por que storytelling é tão importante, né? Porque, de certa forma, cientista de dados precisa aprender storytelling. Ou, de certa forma, não precisa? Primeiro eu vou responder porque é importante, né? A habilidade de comunicação é uma das principais habilidades de um ambiente de negócio, certo? Seja no ambiente de desenvolvimento ou em qualquer outro, seja finalidade, né? Um trabalho científico, na academia, a comunicação para mim é uma das habilidades mais importantes que existe. Então, produzir resultados e não saber como comunicar eles, de certa forma você está desvalorizando seu trabalho, né? Às vezes você tem um grande trabalho, um bom resultado, um bom experimento, mas na hora de apresentar você meio que desvalorizou um pouco o teu resultado, né? E as empresas hoje em dia do ramo de negócio, elas estão cada vez mais tomando decisões orientadas a dados. Então, digamos que você gera um grande resultado, mas na hora de apresentar lá para a tua empresa ou na hora de apresentar alguma coisa, você não apresentou de uma forma persuasiva. Você não destacou os elementos principais. Então, aquele gestor de uma empresa pode ser que ele não tenha entendido a tua ideia e teu resultado pode mudar toda a decisão de pensamento de uma empresa. Então, se você conseguiu gerar resultado e se você não conseguir comunicar ele, mesmo que meio que seu trabalho meio que foi muito desvalorizado. Agora, se você consegue gerar resultado e se você consegue comunicar bem, destacar os pontos positivos dele, aí sim, tu está fazendo um bom trabalho. Por isso que storytelling é tão importante, né? As empresas estão cada vez mais tomando decisão orientada a dados. Então, se você comunicar bem os resultados dentro do ambiente de equipe, é muito importante para você também buscar outras soluções de estar melhorando ali, tomando melhores decisões num determinado negócio. Assim, Nixon, eu preciso aprender storytelling para me tornar um cientista de dados? Você acha que sem storytelling eu consigo uma vaga de emprego? Assim, acredito que você como um cientista de dados iniciante, você tem que focar em outras tecnologias. Mas se você quer ter alavancar a tua carreira, se tornar um profissional melhor, com certeza storytelling vai ser muito importante para você. Imagine o seguinte case, né? Você domina várias ferramentas.
Python, Pandas, Machine Learning, várias tecnologias, Deep Learning. Mas na hora de você gerar um gráfico, um determinado gráfico do teu resultado, meio que você coloca ali o ponto plot, matplotlib.plot, faz aquele plot meio que basicão, e meio que você não valoriza muito, você não entende muito onde é que foca naquele gráfico. Aqueles resultados que você obter, você não sabe qual o melhor gráfico apresentar. Aí a gente, hoje em dia, existe até uma brincadeira que a gente usa o gráfico de pizza, né? Gráfico de pizza não mostra nada, de certa forma. Entender o melhor gráfico, entender como você pode focar nesse gráfico e extrair seus dados é uma habilidade muito importante. Então, um cientista de dados que tem essa habilidade, ele é diferencial em relação aos outros, porque todos os outros ele faz apenas o básico. Então, quem faz além de mais do que o básico, de certa forma se destaca em relação aos demais, né? Então, agora me diz uma coisa, como a gente faz um bom storytelling com dados, né? Eu tenho alguns resultados, eu tenho alguns dados. Eu acho que eu faço bem isso aí, não faço bem não. Como é que eu consigo fazer? Existe um passo a passo? Existe algo que eu possa fazer? Sim. Assim, eu queria lhe adiantar que normalmente a gente não são muito bons em estar fazendo storytelling com dados. Por que a gente não é bom nisso? Porque a gente não treina, de certa forma, essa habilidade. É muito difícil a gente parar para estudar storytelling, ou é muito difícil a gente tentar melhorar essas habilidades de comunicação. A gente hoje se preocupa muito com as hard skills, habilidades muito importantes, você saber o conteúdo, Python para análise de dados, Deep Learning, e você gasta muito tempo focado nisso e às vezes acaba esquecendo da parte principal, né? Na hora de você estar ali vendendo teu peixe, né? Então, saber pescar o peixe, ou seja, saber gerar resultado, é tão importante quanto saber saber pescar o peixe, né? De certa forma, a gente gasta muito tempo e a gente meio que não se dedica muito tempo àquilo. Então, de certa forma, as pessoas tendem a não saber melhor como plotar um determinado gráfico, como seria melhor representado, porque de certa forma a gente não estuda isso, né? Então, eu vou lhe provar aqui agora como a gente faz os gráficos da gente, né? Alguns gráficos ruins que normalmente a gente não mostra nada. E também vou mostrar um gráfico que seria mais adequado para uma determinada situação, beleza? Digamos que você tem um gráfico que você quer mostrar, certo? Como você se sente em relação à ciência, né? Esse gráfico aqui, eu plotei ele usando um notebook, certo? De notebook, mas eu extraí ele do livro Storytelling com Dados, certo? Antes aqui, eu quero mostrar a ideia de... eu fiz um experimento, como as pessoas se sentem em relação à ciência e como elas se sentiam depois desse experimento, certo? Então a gente tinha meio que uma análise aí. E existem algumas características, né? A pessoa se sente bem, um pouco interessado, muito interessado. E existe dois gráficos de pizza, né? Então digamos que o cara está entediado. Aí eu olho para o gráfico esquerdo para entender, olho para o direito, aí eu fico meio que perdido. O gráfico de pizza dá uma noção como um todo. O que eu consigo ver aqui é que o bem ali se destaca e aqui o bem está 14, mas de certa forma eu não entendo muito bem esses experimentos, né? Porque de certa forma o gráfico de pizza ele mostra uma coisa com todo, mas ele não consegue mostrar um antes e depois. Então o gráfico de pizza é muito ruim para isso, né? Então é melhor a gente plotar um gráfico de barras. Então eu tenho certeza que se você fosse plotar um gráfico de barras, você ia plotar dessa forma aqui. Porque essa é a forma que a gente utiliza lá no Matplotlib, né? A gente coloca um titlezinho bonitinho, como você se sente a ciência. Você tem toda uma borda nesse gráfico, um eixo Y onde você coloca a porcentagem ali. E você tem aqui um antes e o depois, né? A gente consegue ver que o bem ali diminuiu. Mas de certa forma esse gráfico, você não tem uma coisa que você foque, né? O foco desse gráfico, assim que a gente bate o olho, a gente olha muito no título, a borda meio que foca, esse antes e depois ali não está ajudando muito, e de certa forma que o bem ele se destaca, né? Mas será que eu queria destacar o bem nesse gráfico? Enfim, depende, né? Então qual seria uma forma mais ideal da gente estar mostrando esse tipo aqui de gráfico aqui, né? Normalmente eu acredito que você vai fazer dessa forma, então se você faria dessa forma, coloca aqui nos comentários, né? Normalmente eu faço dessa forma mesmo, só para mim ficar sabendo, beleza? E a forma que seria mais correta você plotar esse gráfico, seria desse modelo aqui. Como seria esse modelo aqui, né? O título, eu não dei um realce nele, né?
Você pode perceber ali, porque eu não quero chamar atenção no título. Eu quero chamar atenção nas pessoas ali que estão muito interessadas ou pouco interessadas. Então você percebe que eu tenho cores, eu tenho elementos, cores que se destacam mais do que outros, e eu tenho também ali a porcentagem já direto na minha barra. É muito mais fácil do que eu ficar olhando um eixo Y aqui e procurando onde está meu resultado. Então esse gráfico ele chama muito mais atenção do que o outro. E esse gráfico eu foco o meu público no que é mais importante. Como por exemplo, o que é mais importante para isso? Como as pessoas se sentem em relação à ciência. Antigamente, antes do experimento, elas não eram tão interessadas, e depois do programa, as crianças, de certa forma, ele tinha algum interesse ou muito interesse. Então a cor aqui, quando eu coloco esse azul mais escuro, eu destaco essa parte. O depois está muito mais destacado que o antes, porque o antes não importa mais do que o depois. E o título não precisa chamar muita atenção. De certa forma, eu quero mostrar só os resultados. Então, essa seria uma opção mais elaborada. A gente conseguiria melhorar essa opção aqui? Existem outras técnicas, outro campo de estudo que a gente consegue melhorar isso aqui. Mas, de certa forma, eu quero que você entenda que normalmente a gente não faz gráficos desse jeito. A gente faz gráficos dessa forma aqui, né? É uma forma que meio que a gente não complica colocando o eixo Y. Existe uma borda que chama a atenção mais do que os próprios elementos. E esse gráfico meio que não me comunica bem com o que eu quero passar. Então, se eu tenho um gestor, eu quero mostrar a ele que meu experimento foi muito bom, o que eu fiz foi muito bom, e de certa forma eu preciso focar no que é mais importante. Então, de certa forma, agora eu acredito que você tenha ciência que você não faz gráficos bons, né? Poucas pessoas se dedicam a fazer um gráfico dessa forma aqui. Eu vou estar gravando um vídeo sobre como você pode estar fazendo um gráfico desse usando o Matplotlib, certo? Vou te mostrar que esse gráfico aqui, inclusive, eu construí ele do zero no Matplotlib. Peguei o gráfico do livro e tentei replicar, mas eu programei no Matplotlib. Então vai ter uma aula sobre isso aqui, certo? Se você gostar desse conteúdo e se eu puder lhe ajudar nisso, coloca aqui nos comentários, né? Como eu posso estar lhe ajudando aí. Eu também ficarei feliz em estar lhe ajudando com relação à visualização de dados, beleza? Nixon, agora me diz aí, tem um passo a passo que eu posso seguir para melhorar meu storytelling? Sim. No livro Storytelling com Dados, ele dá uns 6 passos que eu vou estar lhe passando aqui, né? A primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que entender o contexto. O que é que significa entender o contexto? Qual o público que você vai falar? Esse público são adultos, são crianças? Esse público, quais são os interesses deles? Quais são o gosto dele? O que é que você quer que o público fale quando terminar a sua apresentação? Então, o que é que você quer que o público faça? Qual a ação que o público vai fazer? Então, essas são algumas questões que você tem que pensar. Primeira coisa, entenda o contexto. Entender o contexto é entender o público. Entender o contexto é entender as características, os interesses do público e qual a ação que o público faz. Tranquilo, né? A segunda coisa, escolha a apresentação visual adequada. Quando você entende o contexto, você entende o público, você sabe que você entende onde você quer meio que focar, aí você tem que escolher qual o gráfico mais adequado. Eu vou fazer um gráfico de barras, eu vou fazer um gráfico... Como é que vai ser meu gráfico? Qual o estilo que eu vou fazer meu gráfico para apresentar melhores resultados? Então, de certa forma, você tem que pensar qual a visualização mais adequada que eu vou comunicar com esse meu público. Que esse público é um público específico. Então, o segundo passo seria esse. Escolha a visualização mais adequada. Terceiro passo. O segundo gráfico que eu mostrei a você, você percebe que ele não tem tanto foco, né? Existe uma carga cognitiva muito grande em cima dele, nas bordas, no título, e a gente meio que força muito o nosso cérebro a estar focado na figura, mas a gente não foca na parte que é mais importante. Então o terceiro passo era tentar eliminar a saturação do teu gráfico. O que seria eliminar a saturação do teu gráfico? É você eliminar partes desse gráfico que ele não seja importante para o teu público. Como assim? Aquela borda vai influenciar pro meu público? Não. Aquele título em cima precisa daquele destaque? Não. O eixo Y precisa daquele destaque? Não. Então eu consigo eliminar parte daquele meu gráfico e deixar uma cor mais realçada, de modo que eu consigo botar o foco do público naquela parte. Então basicamente seria isso, eliminar a saturação. Elimine elementos visuais do teu gráfico que eles não são tão importantes. Vamos lá. Quarto passo. Foque a atenção no que você deseja. Existem algumas técnicas de atenção que você pode estar estudando, né? Por exemplo, tamanho. Se eu colocar uma coisa menor e outra coisa maior, normalmente a gente vai focar na coisa maior. Cores mais fortes, elas extraem mais atenção do que cores mais
fracas, digamos assim. Posição, normalmente se eu colocar uma coisa no centro maior, é diferente de eu colocar uma coisa na esquerda maior. Enfim, existem coisas que a gente pode fazer para a gente tirar a atenção do público naquilo que é mais importante. Então, o quarto passo seria esse. Defina onde você quer focar a atenção e destaque essa atenção, seja usando cor, tamanho ou posição. Beleza. Agora, quinto passo. Pense como um design. Como assim? Existem várias estratégias para você ter a sua aceitação do teu público, né? Então, se você poluir muito a imagem, tratar como cores, destacar, enfim, de certa forma, isso vai prejudicar muito na hora que o teu público está aceitando aquele gráfico teu. Então, você pensar como um designer, eu quero dizer o seguinte, você tem que ter uma certa habilidade para estruturar bem o teu gráfico, estruturar bem a tua apresentação. Então, dessa forma, você estudando essas técnicas, esses modelos, isso vai te ajudar aí bastante também, né, a você pensar como um design realmente, né? Sexta e não mais importante, nem menos importante, conte uma história. Como assim? Pessoas, elas se comunicam com pessoas. E pessoas, eles se sensibilizam a pessoas. Então, contar histórias, você consegue atrair muito a retenção do teu público. Se você não percebe, mas as novelas da Globo, as novelas que vai passando no dia, existe uma história por trás. Porque aquilo, você meio que se emociona. E a questão de você contar uma história por trás, meio que faz você ficar pensando como é que vai ser o futuro e você fica curioso para estar assistindo aquilo. Então, sempre que você tiver alguma apresentação, se você tiver uma história legal para você contar, tente contar essa história como uma forma das pessoas ficarem mais interessadas naquilo, né? Uma boa história, de certa forma, mantém seu público muito interessado, né? Porque as pessoas, quando começam a escutar uma história e se atraem por ela, elas querem saber o final, querem saber o final daquilo tudo. Então, nada melhor do que contar uma boa história. Isso seria o sexto passo de dica aqui para vocês. Por hoje, eu encerro por aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de clicar aqui que gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!